Bom dia. A nossa reflexão filosófica de hoje é no campo da epistemologia, especificamente sobre a obra do epistemólogo Humberto Maturana, a obra Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Bom, para Maturana, não é o externo que determina a experiência. Na verdade, o que determina a experiência é o sistema nervoso que funciona com suas correlações internas. São correlações internas que ocorrem no nosso sistema nervoso que estabelecem as experiências. Por isso que, às vezes, nós não somos capazes de distinguir entre a ilusão e a percepção. Porque o mesmo efeito que a coisa externa provoca na sensibilidade do ser vivo, ela pode provocar e o efeito é o mesmo, tanto para a ilusão como para a percepção. Então, por isso que Maturana diz que, na verdade, não são as coisas externas que determinam a experiência, mas as correlações internas que ocorrem dentro do nosso sistema nervoso. O modo tradicional de abordar o ato cognitivo, diferentemente de Maturana, diz que tem sempre a ver com a indicação de algo externo ao sujeito, como se a experiência estivesse sempre ligada a algo externo ao sujeito. Mas, na verdade, diferentemente, Maturana acha que a experiência ela ocorre, está mais relacionada a correlações internas no próprio sistema nervoso, não as coisas externas ao sujeito. Os seres vivos produzem a si mesmos de maneira constante, e a isso chama de organização autopoética. É isso que Maturana diz, que nós como seres vivos temos uma organização autopoética, porque nós estamos se reproduzindo autonomamente, diferente dos seres não vivos. E ele diz que as máquinas, nós somos seres vivos, nós somos como máquinas autopoéticas, ou que se autocompõem, autorrecompõem. E por isso nós somos autônomos, temos um princípio de individualidade e não temos entrada e nem saída, é um sistema fechado. Só que autônomo no sentido de que subordina todas as mudanças à conservação de sua própria organização. Todas as mudanças sentidas no meio ambiente, elas ocorrem, aliás, todas as mudanças que ocorrem no sistema nervoso, dentro das correlações internas, têm um princípio de manter a organização, de preservar a organização. Tá. A individualidade é que, mesmo tendo essas modificações, tendo essas mudanças, os seres vivos mantêm uma identidade. Mesmo ocorrendo as mudanças, o ser vivo mantém uma identidade, conserva a sua identidade. Bom, esse ser vivo, esse sistema definido por Maturana, ele não tem entrada e nem saída. Em resumo, os seres vivos são máquinas autopoéticas, porque estão sempre se organizando e se produzindo autonomamente. Por isso que são três características que podem ser definidas dos seres vivos. São autônomos, mantêm uma individualidade e não têm entrada e nem saída. Repetindo, com relação a não ter entrada e nem saída, mas, porém, está sujeita a reagir às perturbações do meio. Diante das perturbações do meio, esse sistema estabelece correlações internas dentro do próprio sistema. Não que aquelas correlações internas tenham especificamente a ver com algo externo que ocorreu, que perturbou, mas são perturbações autônomas, próprias dos seres vivos. Para exemplificar este paradigma, Humberto Maturana utiliza as células. Ele diz que as células é um exemplo desse sistema que ele define como do ser humano, né? Que as células elas reagem
às perturbações, aos fatores externos, e experimentam mudanças internas. Na verdade, os fatores externos ocasionam experiências em mudanças internas dentro do sistema do ser vivo. E essas perturbações, na verdade, em relação ao meio ambiente, na verdade não é o meio ambiente, mas ao ambiente, existe uma congruência. Segundo Maturana, existe uma congruência entre o ser vivo e o meio. E é desta congruência que o ser vivo necessita para se conservar como estrutura orgânica. Ele precisa dessa congruência com o meio, né? Então, uma perturbação do meio não contém em si mesma, agora resumindo, uma perturbação do meio não contém em si mesma uma especificação de seus efeitos sobre o ser vivo. O ser vivo, em sua estrutura, determina sua própria mudança frente a tal perturbação. É isso que o Humberto Maturana chama de determinismo estrutural. É isso que ele chama de determinismo estrutural. O ser vivo é um sistema dinâmico, uma máquina determinada estruturalmente, segundo Humberto Maturana. A sua estrutura, ou a estrutura do ser vivo, está constantemente mudando. Tá. Voltando para a questão da ilusão e a percepção, que é uma distinção que o ser vivo não consegue distinguir entre o que é ilusão e percepção, vamos aqui relacionar diretamente com um dos itens que é o mesmo título do livro, que é a vida cotidiana, né? Na vida cotidiana e na vida social, tudo isso representa a experiência humana, nós não podemos distinguir, na verdade, entre ilusão e percepção. Vou dar um exemplo. Segundo Humberto Maturana, se você estiver numa estação de trem e o seu trem está parado, mas se os trens que estão paralelos ao trem que você está entram em movimento, você vai sentir a impressão de que o seu trem está em movimento. E você só vai perceber que não está depois, mas a sensação que você sentiu é a mesma, como se fosse verdade e como se fosse mentira. Por isso que ele diz que entre a sensação que o sistema nervoso tem em relação à ilusão e à percepção é a mesma, estando certo ou estando errado. Então, por isso que ele desvincula diretamente vamos dizer assim, a coisa em si externa da experiência, porque a experiência ocorre dentro do próprio sistema nervoso. Essa é a prova disso, porque a sensação que o sistema nervoso sente ou estabelece, as correlações internas que ocorrem dentro do sistema nervoso, quando tem a impressão de que o seu trem está em movimento, é a mesma como se ele realmente estivesse, que no caso não estava. Que está em movimento são os outros trens. Da mesma forma como é difícil distinguir entre ilusão e percepção, é também difícil distinguir entre o erro e a verdade. Até porque o erro é um comentário a posteriori sobre uma experiência que se vive como válida. Só se sabe que errou depois de cometer-se o erro. Então, você analisando aquilo que era considerado como válido, depois você analisando percebe que aquilo estava errado. Mas a sensação, a experiência que passou é que estava correta. Só que só a posteriori é que se configura como um erro. E aquilo que não foi vivida como válida, na verdade já era uma mentira, não é? Então essa é a distinção. A mesma distinção que o Humberto Maturana faz entre a ilusão e a percepção, ele faz também entre o erro e a verdade. A gente só pode perceber o erro, na verdade, é um comentário que se faz a posteriori, depois que se cometeu o erro. Ou que se percebeu que a experiência não foi válida, que a experiência foi errada. É a posteriori.
Bem, até agora, na minha apresentação, eu procurei deixar claro que o que Maturana diz a respeito da origem da experiência. A experiência não tem, em resumo, a experiência não tem uma relação direta com a coisa externa. A experiência é resultante de correlações internas no próprio sistema nervoso. Tá. Por isso que Maturana deixa claro que as nossas experiências com relação à ilusão, à percepção, ao erro e à verdade, a gente não tem condições de distinguir entre um e outro. Por quê? Porque as nossas experiências não têm uma relação direta com o fenômeno em si, mas com as nossas próprias experiências no sistema nervoso. Bom, até então foi explicado o que é, como Maturana explica a experiência. Mas Maturana se preocupa também em explicar, uma outra parte desta obra, o que é a explicação. Que além das experiências, existem as explicações. As experiências são explicadas. Mas Maturana se preocupa em deixar bem claro que as experiências são uma coisa. E a explicação da experiência são outras coisas. Ou seja, explicar é uma operação distinta da experiência que se quer explicar. Uma coisa é a experiência, outra coisa é a explicação da experiência. Vale a pena fazer uma leitura de um trecho que vai clarificar bem esta percepção. O explicar é sempre uma reformulação da experiência que se explica. As explicações são sempre reformulações da experiência, mas nem toda reformulação da experiência é uma explicação. Uma explicação é uma reformulação da experiência aceita por um observador. O explicar e a explicação têm a ver com aquele que aceita a explicação. As explicações são reformulações das experiências aceitas por um observador. Enquanto o observador estiver aceitando a explicação é válida. Tá. E essas explicações, elas precisam de linguagem. Aliás, o Maturana deixa bem claro que os seres humanos existem na linguagem. Se não houvesse linguagem, não haveria seres humanos. Então nós estamos falando de 3 categorias: experiências, explicações que precisam da linguagem. Lembrando, as experiências não são resultantes da coisa externa, mas sim do próprio sistema nervoso que faz suas correlações provocado por aquela perturbação externa. Tá. Essas experiências elas são explicadas. Mas essas explicações, elas são apenas reformulações das experiências. Elas não são a mesma coisa da experiência. Elas são apenas reformulações da experiência. E essas reformulações da experiência que são dadas pela explicação se dão na linguagem. Então, as experiências que não estão na linguagem, elas não são experiências. Não há modo de fazer referência a elas, porque elas não foram reformuladas pela linguagem. Nem sequer fazer referência ao fato de tê-las tido, a experiência, nos referimos à experiência. Há uma citação do Maturana. Há tantos explicares, tantos modos de explicar, como modos de aceitar as explicações, que são reformulações da experiência. E isso é absolutamente cotidiano. Aí é onde a gente encontra a relação que nós temos com a cognição, a ciência e a vida cotidiana. Então, por isso que não tem sentido separar a ciência da vida cotidiana. A ciência é nada mais, nada menos que a glorificação da vida cotidiana. Então, o que define o cientista?
já que nós estamos aí já fazendo essa relação entre vida cotidiana, cognição e ciência, o que define o cientista diante de todas essas relações que a gente vem fazendo entre experiência, explicações e esses vários modos de explicações e aceitação dessas explicações? O que define o cientista é um modo de explicar. Na verdade, o que faz com que o cientista seja diferente, ou que ele esteja naquele momento diferente do outro ser não cientista, é o modo de explicar. Outra coisa é o critério de aceitação de explicação que ele utiliza. É isso que diferencia o cientista dos demais, dos não cientistas. Se bem que considerando que a mesma pessoa pode estar no momento não cientista e no momento cientista. Então, o que define o cientista? É o modo de explicar e o critério de aceitação de explicação que ele utiliza, que está dentro dos moldes de validade da ciência. Então, por isso que para Maturana não tem como separar a vida cotidiana, o cientista, da vida cotidiana. E que a ciência é nada mais, nada menos que uma glorificação da vida cotidiana. Na verdade, existem dois modos de aceitar as explicações. As explicações que explicam, claro. As explicações que explicam as experiências. Existem duas formas, ou dois modos de explicar, de aceitar, na verdade, de aceitar as explicações. A primeira não esquecendo que a experiência é uma reformulação a explicação é uma reformulação da experiência. A explicação não é capaz de traduzir literalmente a experiência. Ela é uma reformulação da experiência. Tá? Bom, existem dois modos de aceitar a explicação. A primeira a existência é independente do observador. Independente de quem está observando, existe uma realidade, existe uma realidade distinta, uma existência distinta. Este primeiro caminho é chamado de o caminho da objetividade, sem parêntese. Nesse caminho, admite-se a possibilidade de distinguir entre ilusão e percepção. Esse caminho que admite uma existência independente do observador, admite a distinção entre a ilusão e a percepção. Nesse caso, neste caminho, admite-se uma razão que permite dizer que essa razão independe do sujeito observador. Este foi o primeiro caminho. O segundo caminho, ou o segundo modo de aceitar a explicação, aceita-se a biologia do conhecer. O observar não é capaz de distinguir entre ilusão e percepção, enquanto no primeiro caminho se admite a possibilidade de distinguir entre ilusão e percepção, no segundo caminho não há esta possibilidade. Aí uma citação do Maturana. O que está disponível para explicar o conhecer é o que o observador faz no observar e o que ele faz como observador. Então, no primeiro caminho, é uma objetividade sem parêntese. Neste segundo caminho, onde admite-se a possibilidade da ilusão se confundir com a percepção, é a objetividade entre parênteses. Então, qualquer afirmação é válida no contexto... Bom, aí tá. Admite-se que qualquer afirmação é válida no contexto das coerências que a constituem como válida. Existem coerências que vão constituir como válida qualquer afirmação. Isto vai depender o quê? De considerar que existem mundos distintos, realidades distintas, e que não existe uma razão independente do observador. O outro caminho, que é o caminho da objetividade com parênteses,
o outro pode ser negado, não porque esteja equivocado, mas porque está em um domínio de realidade que não agrada o primeiro. No primeiro caminho, não existe razão de ser negado, por quê? Porque a realidade independe do observador. Neste segundo caminho, que é o da objetividade com parêntese, o que vai acontecer? O outro pode ser negado, mas não significa que aquela explicação está sendo negada por uma aceitação equivocada. É porque o que ocorre é que o explicador está num mundo distinto do mundo de quem está aceitando. Então, é a possibilidade, como esse segundo caminho, que é a objetividade com parênteses, admite várias realidades distintas, domínio de realidades diferentes ou distintas, o que faz com que não seja um equívoco discordar de determinada explicação de uma experiência. Aí vem, Maturana também fala das emoções, claro. Para ele, eu vou começar com uma citação que ele faz. Então, a ciência como um domínio cognitivo existe e se desenvolve como tal, sempre expressando os interesses, desejos, ambições, aspirações e fantasias dos cientistas. Apesar de suas alegações de objetividade e independência emocional. Apesar dos cientistas alegarem que buscam sempre a objetividade e fugir do emocional, eles não podem fugir de uma situação que os coloca dentro da vida cotidiana, como todos os outros seres humanos. Então, toda observação de um cientista, ela está sujeita também à ilusão e à percepção, apesar deles quererem fugir desta questão. Por quê? Pela influência da emoção, que a emoção é fruto das correlações internas do sistema nervoso. Então, diante disso, Maturana conclui que a universalidade da ciência não está em sua referência ao universo, mas está na configuração de uma comunicação humana que aceita o critério explicativo da ciência. É aí que está a universalidade da ciência. Não está na sua referência a um universo específico, mas a explicações que são aceitas por uma determinada comunidade que aceita aqueles critérios, que é a ciência, que são os critérios da ciência, no caso. A ciência. Então, nesse sentido, a ciência, as explicações científicas, lembrando sempre que as explicações se referem às experiências, as explicações científicas não são a mesma coisa que verdade, considerando que existem dois modos de aceitar as explicações. E esses dois modos são considerados por Maturana. O modo objetividade sem parênteses, que é aquele que se adequa mais à ciência, e o modo objetividade com parênteses. Então, as explicações científicas, nesse caso, já que o cientista vive no cotidiano, ou tem uma vida inserida no cotidiano, então significa o quê? Que as explicações científicas não são a mesma coisa que verdade. Se eu considerar o modo de aceitação com parênteses, que aceita a existência de várias realidades, de várias existências, então eu posso considerar simplesmente, segundo Maturana, que as explicações científicas não coincidem com a verdade, ou não são a verdade. Explicações científicas são o quê? O que são as explicações científicas? São explicações que se configuram num domínio de verdade adotado pela ciência. E esse domínio, claro, a ciência nesse caso é um domínio cognitivo válido.
para todos aqueles que aceitam o critério de validação das explicações científicas. Esse é o diferencial entre a aceitação científica e a aceitação não científica. Em suma, a ciência é uma atividade humana cotidiana. Ou seja, ela se diferencia da não científica, da atividade de aceitação não científica, por ter um domínio explicativo particular, por ter um critério de validação que os cientistas usam. Um tipo particular de pessoa sobre a paixão de explicar. O cientista tem a paixão de explicar. Mas nessa paixão, ele está sofrendo influências das emoções, do interesse, da vontade de se fazer ser entendido. Então, é isso que faz com que a gente conclua que a ciência não é igual à verdade, segundo a teoria de Maturana. Bom, mas e quais são os critérios de validação das explicações científicas? Primeiro, ter o fenômeno a explicar. É preciso ter um fenômeno a ser explicado. Novamente, reiterando, o fenômeno não é a explicação. A explicação é uma reformulação do fenômeno. Só que dentro da explicação científica, ele obedece a critérios muito rígidos, que faz com que seja dentro da linguagem científica, tenha-se possibilidade de aceitar aquela explicação, ok? Então, o primeiro critério de validação da explicação científica é ter o fenômeno a explicar. A primeira condição é a apresentação de experiência envolvendo o fenômeno. O fenômeno em si não é a experiência. Repetindo, o fenômeno em si não é a experiência. O que é? O fenômeno está exterior, ou está externo ao sujeito. A experiência faz parte das correlações internas do sistema nervoso do ser vivo, do ser humano, no caso. Então, por isso que é importante frisar, o fenômeno não é a experiência. O fenômeno é externo, no caso da ciência, principalmente. Bom, ter o fenômeno a explicar é o primeiro critério. Aqueles que não podem satisfazer as condições que geram a experiência não têm lugar no espaço da atividade científica. É preciso atender os critérios da ciência. Senão, não tem lugar na aceitação das explicações científicas. O segundo critério é ter a hipótese explicativa. A proposição, o que é a hipótese explicativa? É a proposição de um mecanismo que, posto a funcionar, gera o fenômeno a explicar como resultado na experiência do observador. Novamente, frisando, a hipótese explicativa é uma reformulação da experiência. Então, nesse segundo critério, a reformulação da experiência ocorrerá dentro de uma hipótese que estará confirmando aquilo que foi cogitado como verdade dentro da ciência. Pois bem, os critérios de validação das explicações científicas, já que as experiências devem ser reformuladas por meio das explicações, as explicações científicas, como já falei antes, a primeira é ter um fenômeno a explicar. A segunda é ter a hipótese explicativa. A terceira é satisfazer a dedução. A quarta é a realização dessas experiências. Bom, e aí eu faço uma leitura de uma observação
do livro do Maturana, a diferença entre nossa operação na vida cotidiana como cientista e como não cientista depende de nossas diferentes emoções, de nossos diferentes desejos, de consistência e impecabilidade em nossas ações e de nossos diferentes desejos de reflexão sobre o que fazemos. É disso que depende, é isso que faz a diferença entre a aceitação científica e a não científica. Pontuando, a aceitação cientista, ou a explicação científica, na verdade não é a aceitação, é a explicação científica, ela ocorre da seguinte forma: sob a paixão de explicar. O cientista tem a paixão de explicar. Toda dúvida, toda pergunta é sempre bem-vinda ao cientista, porque o cientista tem a paixão de explicar. A explicação não cientista, nós não somos cuidadosos. Quando não somos não cientistas, não somos cuidadosos. Usamos sucessivos critérios, diferentes validações de nossas explicações. Mudamos de domínio fenomênicos em nosso discurso. Fica muito flexível É isso que diferencia a explicação cientista ou científica da explicação não científica. A explicação científica obedece a critérios rígidos que são ditados pela própria ciência, enquanto a explicação não científica não segue esses critérios tão a fundo. Até porque a explicação científica está dentro da objetividade sem parêntese. E a explicação não científica está dentro daquilo que o Maturana chama de objetividade com parêntese. Ou seja, a primeira admite que existe uma realidade independente do observador. A segunda admite que existem distintas realidades. O explicador vai estar explicando algo para alguém que está em outro mundo, num mundo distinto. Isso faz com que ele discorde daquela explicação por não se sentir obrigado a seguir critérios definidos lá na ciência. Esta é a forma como a gente melhor pôde resumir esta obra tão importante para a ciência deste epistemólogo Humberto Maturana. A obra Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Tudo que nós apresentamos aqui relacionou cognição, ciência e a vida cotidiana. O que nós vimos em suma é que tanto faz a explicação ou aceitação científica, tanto faz ser científica como não, tanto faz a objetividade com parêntese ou sem parênteses, tanto faz. Elas estão dentro da vida cotidiana. Por isso que a gente não pode, segundo a teoria de Maturana, afirmar que ciência é igual à verdade. Porque dentro do segundo modo que ele define, existem várias realidades, existem vários mundos, e esses mundos cada um tem suas legitimidades. Esta é a apresentação que nós tínhamos hoje na nossa reflexão filosófica. Até mais, até a próxima.